Olá pessoal, boa noite. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2022, o grande portal. Eu prometi para vocês um Dr. Orgonite, o oitavo episódio, Dr. Orgonite, o nono episódio, na verdade, Dr. Orgonite Responde na semana passada. Gravei o vídeo, ficou até bem legal, mas tive um problema com o vídeo, não sei o que aconteceu, não consegui recuperar. O nono episódio, que nós vamos refazer agora, ele é uma continuação daquelas 3 perguntas da nossa querida amiga Emma Rosa Machado, nossa amigona aqui de Novo Hamburgo, lá da Acessol e da Ecosol, nossa colega. Ela fez 3 perguntas, ela falou, espero que não seja uma pergunta assim, ela colocou uma palavra, mas não é não, as perguntas foram bem instigantes, para falar bem a verdade. Qual a origem dos orgonites? Os orgonites, mas não somente as pastilhas redondas ou quadradas, ou qualquer forma que possui os elementos energéticos. Talvez eu volte nessas duas, mas o importante é o seguinte, como foi ou como foram determinados os elementos que possuem os orgonites. Muito legal. Na verdade, o fato do vídeo não ter ido ao ar, eu tenho feito bastante pesquisa para colocar algumas coisas diferentes para vocês. O pessoal que nos conhece, que nos acompanha, a evolução do Orgonites Nova Era, antes de terminar o primeiro ano do Orgonites Nova Era, bem antes inclusive, nós já estávamos produzindo orgonites quânticos ultradensos. Os nossos orgonites já eram ultradensos. Só que nós levamos mais algum tempo, aliás, um bom tempo inclusive, que a gente foi colocando o produto no mercado, conversando com as pessoas, dando uma melhorada ainda mais no produto, para que a gente tivesse absoluta confiança, que a gente tivesse certeza de que estava tudo ok, que todas aquelas modificações que nós fizemos nos orgonites estavam funcionando plenamente. Nós percebemos que os nossos orgonites ficaram muito mais rápidos, orgonites com massa menor produzindo, ou seja, conseguindo atuar em áreas maiores. Isso deixou a gente muito contente. Nossas pesquisas então foram, ou seja, nos deu a satisfação de ter atingido o nosso objetivo. Já lá no início do ano passado, nós já estávamos pensando em começar a conversar com vocês sobre algumas coisas que acontecem com os orgonites e com algumas outras terapias que o pessoal faz, radiônica, radiestesia, reiki, principalmente, e os orgonites. Porque esse conjunto, o dispositivo orgonite mais essas terapias, na verdade, elas mexem, elas colocam nos ambientes energia escalar. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a conversar com vocês como funcionam os orgonites como emissores de energia escalar, e para que alguns terapeutas até de repente não conseguem entender como funciona até algumas terapias, a radiônica, a radiestesia, reiki. Muita gente já, eu recebi um reiki à distância e tal. Por quê? Porque na verdade isso é energia escalar, isso tem muito da base do que o Tesla deixou pra gente, né? Tem muita coisa legal em cima disso. Então isso não se esgota em um vídeo, nós vamos falar disso agora bastante tempo. Nós vamos fazer alguns vídeos bem especiais sobre isso. Estou conversando com alguns colegas nossos, o Alex, que tem um canal no YouTube muito legal, está dando uma força para a gente. Em breve a gente de repente vai até fazer alguma coisa junto. O que acontece então sobre as perguntas que a Emma fez, para mim aquilo foi delicioso, porque me permitiu antecipar algumas coisas que eu estava meio deixando ali, vamos deixar para depois e tal. E na verdade eu achei que estava na hora de reviver algumas pesquisas que a gente tem aí. Tenho lido bastante, baixado bastante coisa nova sobre tanto a ergonomia do Reich quanto os orgonites do Wells, e tem um monte de coisa interessante de como, de onde eles se sustentam. Inclusive tem muita publicação antagônica, alguns sobre o Wells, principalmente sobre o Wells, muitas coisas ali que eu li que eu acho que não fazem sentido.
Então eu estou fazendo ali uma compilação de várias fontes para a gente montar alguma coisa que seja racional, que a gente consiga entender a história tanto do Wells, a do Reich a gente já fala há bastante tempo, mas o interessante é que nós vamos falar também sobre o seguinte. 1897, um alemão chamado Eugene Korschelt, se eu não me engano esse é o nome dele. Eugene, deixa eu pegar aqui direitinho, porque não foi. Eugene Korschelt. Ele era biólogo e também era um zoólogo alemão. Tem um monte de estudos sobre várias áreas que ele atuou, foi um cientista muito importante na época dele. Só que tem uma coisa bem legal, é que, assim, muito antes do que a maioria das pessoas imagina, ele acabou construindo o primeiro orgonite que a gente, ou seja, o dispositivo dele, da época, se você transplantar para cá, é um orgonite. E ele chamou isso de aparelho de radiação solar éter. E isso é de 1897. Pois é, se tu queres continuar ouvindo mais aqui, chegaste agora, pô, se inscreva aí no nosso canal, dá uma forcinha pra gente, clica ali no sininho de notificações, mais importante, deixa um likezinho pra gente, comente os nossos, porque é importante pra gente, o YouTube acaba dando um pouco mais de relevância e compartilhe os nossos vídeos, nós estamos aí para falar sobre orgonites, esse canal que só fala de orgonites. Eu sou o Luiz Garcia, muita gente já me conhece, minha esposa Alete Garcia também, todo mundo, muita gente conhece. Nós fundamos aqui esse canal, que só fala sobre orgonites, e também fundamos a Orgonites Nova Era. Nós produzimos os exclusivos orgonites quânticos ultradensos, emissores de energia escalar. Ok? O Dr. Orgonite Responde é uma oportunidade que eu tenho de continuar falando pelos cotovelos, que eu adoro falar sobre orgonite. O vídeo anterior ficou bem longo, que infelizmente eu perdi, nós vamos fazer um outro. Então, assim, um spoiler já foi esse aí do biólogo alemão, o Eugene Korschelt, mas também tem uma coisa bem interessante sobre a ergonomia, ou seja, do tipo, assim, tipo, acho que 100 anos, 120 anos antes do Reich, um outro cientista chamado Franz Anton Mesmer, quer dizer, cientista, bom, tá. Ele entre outras coisas, foi o que cunhou o termo magnetismo animal, ou mesmerismo, então tem um monte de coisa. Mas esse camarada desenvolveu uma caixa tipo orgônica, usando limares de ferro e tal, quase 120 ou 130 anos antes do Wells, então, do Reich. Então vocês percebam que muito do que está montado sobre orgonites e sobre caixa orgânica tem, lógico, alguma coisa que já veio por isso. E tem algumas literaturas que estão rolando por aí sobre as informações de que o Wells produziu os estudos do orgônio independente do conhecimento do Reich. Não fecha essas informações, porque as datas, a diferença de idade deles, quando o Reich já estava com a publicação no auge, o Wells era um jovem, ele deve ter conhecido todos os estudos, porque ele era um ávido leitor, era um cientista, então tem algumas coisas. Então nós vamos tentar falar sobre tudo isso. No próximo Dr. Orgonite Responde, eu não vou prometer, talvez eu vou tentar deixar para o final de semana, se der, porque nós temos 2 feiras grandes no final de semana, e esse próximo vídeo vai ser um pouco longo, porque eu baixei um montão de coisa legal aqui, estou dando uma vasculhada em outras, e de novo aqui eu agradeço a Emma. Emma, você me deu uma oportunidade magnífica, né, de conseguir desenterrar algumas coisas, me deu aquela vontade de novo de sentar aqui na frente e começar a ler, e ir lá para baixo e fazer algumas experiências, e está ficando muito legal. A nossa ideia, então, começar a falar sobre energia escalar, junto com todas essas informações
da orgone e dos orgonites, ok? Então, espero que em breve a gente consiga colocar para vocês aí o novo ou nono episódio do Dr. Orgonite Responde. Agradeço a todos que ficaram aqui até o final. Aí eu estou publicando esse vídeo aqui originalmente no YouTube. Vai ficar o link para o pessoal do Instagram. Dá uma força pra gente, compartilhe com os amigos, peço para o pessoal se inscrever no nosso canal, nós precisamos dar uma crescida aqui, precisamos ter mais gente replicando aí o que nós estamos produzindo de material aqui no YouTube, para levar mais conhecimento sobre esse magnífico dispositivo que são os orgonites, né? Que são os emuladores de energia escalar, ok? A todos vocês, muito obrigado. Fiquem todos bem. Nos falamos durante o próximo Dr. Orgonite Responde. Boa noite. Namastê.